Notícias ao meio-dia. Notícias ao meio-dia. Uma mistura das principais informações com as melhores músicas. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre dinheiro, sobre proteção financeira, sobre cuidados, enfim, muita coisa envolvendo a sua saúde financeira, que impacta diretamente na nossa saúde mental, e é para isso que a gente chamou a consultora em proteção financeira, Aline Keller. Bom dia, Aline. Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo, é um prazer te receber, Aline. Desde já a gente expõe esse prazer em conversar contigo, exatamente para expor aí para o pessoal dicas, né, essenciais aí para a gente ter o controle financeiro da nossa vida. Aline, para começar a conversa, eu já vou te dar a pergunta base aqui que a gente quer destinar, como fazer para que 2021, ano que recém começou, estamos aí no primeiro mês ainda, seja o ano da virada na nossa vida financeira. Sim, então eu que te agradeço também, né, Cleiton, a oportunidade de estar compartilhando, né, com vocês um pouco do meu conhecimento, um pouco do que eu tenho adotado para minha vida também, né, como um modelo de gestão financeira, né, e eu acredito que nós estamos num tempo que é propício para isso, né, para a gente avaliar e tomar uma atitude também, né. Porque o que acontece? No final do ano, a maioria das pessoas ali na virada, né, faz aquele famoso momento de reflexão e faz planos para o novo ano, né, que vai se iniciar. O grande problema é que a maioria das pessoas, o que elas fazem? Elas deixam simplesmente no plano, né, e nem mesmo colocam num papel. E acabam os planos, os meses se passando e os planos vão se concretizando. Então, para que esse ano seja um ano realmente diferente, eu acredito que a gente tem que deixar, né? Ontem até estava escutando um stories de um educador financeiro também, e ele dizendo, né, para que o novo chegue, o velho tem que sair. E isso é muito verdadeiro. A gente tem que deixar os velhos hábitos, a gente tem que tomar atitudes diferentes, porque se a gente continuar sempre tendo as mesmas atitudes, a gente vai ter os mesmos resultados, né? Então, para mim, eu daria a sugestão de não procrastinar. A gente acaba muitas vezes deixando, vou pensar nisso em março. Só que nós já vamos estar daí no terceiro mês do ano, né? E vamos ter perdido 3 meses, né, de oportunidade de organização, de planilhar, né, os custos, os gastos e traçar as metas e cumprir elas, né? Verdade. Então, eu acredito para que... Desculpa. Não, perfeito, pode completar. Eu acredito para que a gente tenha um ano realmente diferente, a minha sugestão seria, né, fazer um início de ano diferente. Né? Então, dar essa oportunidade pra gente, né? Não esperar, por exemplo, para março, não esperar para o mês que vem, para a semana que vem, nem mesmo para segunda. Nós, como brasileiros, né, segunda-feira é a famosa segunda do começar a dieta, de começar algo diferente. Não tem porquê. Pode ser começado hoje, numa quinta-feira, né? É, verdade. Mas uma situação que pode ser que seja recorrente no teu serviço, Aline, ou para as pessoas que te procuram no dia a dia. Bom, digamos que até aqui as minhas finanças, elas tenham sido aí um tanto quanto bagunçadas, eu não tenho muito cuidado e tudo mais, mas eu quero mudar esse quadro, eu tenho visto que dá para mudar. O que eu começo fazendo, Aline? Qual é o meu primeiro passo para realmente arrumar a minha vida financeira? O primeiro passo, eu diria, é você fazer o levantamento de quais são os seus custos, né? Quais são os seus custos fixos e qual é que é o teu faturamento. Quanto você ganha por mês? Né? Visto que você ganha, aonde está indo esse dinheiro? Que as pessoas brincam, às vezes falta, né, mesmo no salário. A gente acaba utilizando
né, para coisas supérfluas. A gente não sabe aonde está indo o dinheiro. Por quê? Porque a gente não planilha. E eu não preciso de um sistema elaborado, uma simples planilha em Excel, ou mesmo um planner, um papel que você vá ali colocando, né, todas as suas despesas, tudo aquilo que tu está gastando ao longo do mês. E hoje tem até, inclusive, aplicativos que te facilitam isso, né? Toda vez que você faz um débito em conta, ele, né, avisa no teu celular e tu já vai conseguir destinar para onde que é isso. Ter isso bem traçado, né, ter isso para que você possa visualizar isso. Aonde é o gargalo, nós chamamos, né? Muitas vezes os supérfluos é o gargalo da nossa situação financeira, porque água, luz, comer, todos nós precisamos. Mas é aquelas coisas pequenininhas que a gente não consegue, né, ver, não tem ali anotado, que a gente acaba se perdendo financeiramente. Então, o primeiro passo seria anotar, né, planilhar, ter o controle daquilo que você está gastando, para que em cima daquilo ali você consiga ver aonde que você pode estar fazendo cortes também, né? Você pode estar ajustando o seu orçamento. Perfeito. Nós tivemos um ano de 2020, assim, muito atípico, né, para todo mundo, independente da pessoa que tinha muitas finanças guardadas ou poucas finanças. Foi um ano que atingiu todo mundo economicamente. Porém, Aline, a gente observa que tem pessoas aí que conseguiram estar um pouco mais preparadas aí para o impacto, como a gente teve dessa pandemia do novo coronavírus. Como é que a gente faz para estar preparado futuramente, Aline, caso aconteça algo inesperado, algo que a gente não gostaria que acontecesse, como é o caso do coronavírus, mas que acontece e acaba nos pegando de surpresa? Como não ser pego de surpresa financeiramente? Sabe, Cleito, que tem uma pesquisa onde aponta que apenas 1% da população brasileira chega na terceira idade com uma independência financeira. E, na realidade, o que acontece não é que os outros 99% da população não trabalhou, não se dedicou. O problema foi que essas pessoas, elas não se programaram, essas pessoas, elas não se planejaram e não fizeram a sua reserva de emergência. Então, o que acontece, né? Eu brinco nas minhas abordagens e quando eu estou conversando com os meus clientes, que a gente leu muita reportagem lá em março, a quantidade de empresas, né, que acabaram fechando as suas portas, ou pessoas que tiveram grandes dificuldades financeiras já lá em março do ano passado, né, de 2020. Mas, na realidade, a pandemia, mesmo no Brasil, ela foi inaugurada em março, né? Sim. O boom dela mesmo, né, a explosão foi em março. Então, o que acontece? Acontece que muitas vezes a gente trabalha de dia para comer de noite. A gente vai utilizando o nosso fluxo de caixa, ou melhor, nem tem esse fluxo, né? A gente não vai fazendo uma reserva financeira. Então, os gurus das finanças, eles sempre indicam o quê? A você viver, a procurar viver com 70% da sua renda e 30% você investir para o longo prazo. E dentro desse longo prazo você coloca também a sua reserva de emergência, que é o quê? É uma partezinha que fica ali onde você tem liquidez imediata e você pode, e você vai utilizar para momentos como esses. Né? Não é um momento, eu quero fazer algo diferente, eu quero fazer uma viagem. Não, a reserva de emergência é justamente para momentos como a pandemia. Você precisa de uma liquidez, muitas vezes a sua empresa fechou, você é um empresário, você não está tendo faturamento e você vai sobreviver como? Você vai pagar seus boletos como? Com a sua reserva de emergência. Então, a gente vê claramente quais foram as empresas, né, e isso é pequenas, médias e grandes, né, empresas. Você pode ver que pequenas empresas se mantiveram. Por quê? Porque independente do tamanho dela, dentro da receita dela, ela tinha essa reserva de emergência. Ela tinha esse pedaço da fatia, né, do faturamento no qual ela guardava para momentos como esse. E são as empresas que hoje estão saudáveis, né, conseguiram passar por esse momento turbulento, né? Perfeito. A gente tem uma questão, Aline, que muitas vezes o pessoal se pergunta, faz brincadeira, é tema de muitos diálogos, que é a questão do nosso salário ter sim um aumento, né? Um aumento pequeno, considerado pela grande maioria da população, mas tem um aumento.
Porém, as contas elas sobem muito mais, né? A gente tem reajustes muito superiores ao que a gente ganha. Por que isso acontece? Como é que eu posso me organizar para dar conta de tudo, Aline? Então, no meu ponto de vista, há duas situações. Aquela situação que quando você tem um aumento salarial por uma promoção, né, ou você trocou de emprego e você está tendo uma oportunidade de receber, né, um salário maior do que você vinha recebendo num outro momento. E o que acontece? Você sobe o seu padrão salarial e, infelizmente, a grande maioria das pessoas sobe o padrão de vida junto. Então, antes, quando eu ia comer fora, eu comia num determinado restaurante, numa lanchonete, eu fazia um lanche mais dentro da minha situação, na qual eu poderia, né, estar arcando com essa despesa. E no momento que eu tenho a possibilidade, eu vou querer ir comer num outro lugar, é um exemplo, né, onde o custo é mais alto e hoje eu posso pagar por isso. Só que daí o que você está fazendo? Justamente subindo o teu padrão de gastos junto com o teu padrão de faturamento, né? E isso não é o indicado. O indicado é sempre você andar num grau abaixo, né? Então os teus gastos deveriam estar sempre um degrau abaixo do teu salário. E tem aquela situação da questão de que o salário, né, sendo reajustado pelo dissídio, como se chama, e os gastos serem maiores, né? Na realidade, a gente tem que ou diminuir o gasto, ou ver aquilo que eu posso ou não fazer, né, com a minha renda, ou procurar também uma segunda fonte de renda. Que é o que a gente vê muitas pessoas fazendo, né, para poder ter também os seus luxos, né, que gostariam de ter. Eu, por exemplo, na minha época que eu fazia faculdade, que eu tinha, né, uma condição financeira um pouco, né, diferente da de hoje, o que eu fazia? Eu vendia Natura. Não sei se eu posso falar, né? Pode, fica à vontade. Né? Eu vendia Natura. Eu podia, era a maneira como eu tinha, com a minha comissão, de comprar as coisas para mim, né? E a gente vê muita gente fazendo isso hoje, vendendo Mary Kay, vendendo Natura, hoje o próprio Boticário, joias. Tem várias pessoas que têm uma segunda fonte de renda, porque o lucro dessas vendas, elas são para suprir aquela necessidade que talvez no seu faturamento, né, no seu salário normal, você não pode alcançar. E eu acho que isso é uma maneira inteligente também de poder também curtir coisas boas da vida, mas não comprometendo o essencial da tua parte financeira, né? Então, eu sugiro, né, no caso, ou viver, né, no andar abaixo, quando você for promovido, deixa essa promoção, né, finge que não existe o salário, né, e continue vivendo o seu padrão de vida. E com certeza essa fatia ali você vai conseguir ter, né, fazer uma alavancagem financeira muito mais saudável, né? Ou procure uma segunda fonte de renda, onde você possa fazer esse complemento. E com a internet, né, Aline, essa renda extra, ela ganha um aumento muito, muito visível, né? A gente tem muito mais formas de divulgar, enfim, né? Bacana. Ontem tivemos a notícia, Aline, conforme a gente já vinha esperando aí no mercado financeiro, né? O Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, manteve aí a taxa básica de juros, né, da Selic, que fica em 2%. Aí é a quarta manutenção consecutiva já da Selic. Agora, eu me pergunto, eu peço que você explique para os nossos queridos ouvintes o que é a taxa Selic e por que é importante eu estar de olho nessas taxas. Então, realmente foi a quarta manutenção, né, da taxa Selic pelo banco em 2%. E o que é a taxa Selic? Na realidade, ela é a taxa básica dos juros, né, da economia. É o que ela norteia, né, vários outros... na realidade, ela norteia toda a parte econômica, né, e a movimentação financeira dentro do país. Na realidade, para nós, eu acredito que a maior impacto que tem é sobre a questão da poupança. Sim. Por quê? Porque a grande maioria da população brasileira ainda
guarda o seu dinheiro e pensa também que está fazendo um investimento. Eu invisto onde? Eu invisto na poupança. Na realidade, a poupança, ela hoje, se nós olharmos com a taxa Selic a 2% ao ano, ela está tendo uma rentabilidade anual de 1,4%, sendo que a inflação no ano passado foi de 4,52%. Então a gente vê que na realidade não é que a gente está perdendo dinheiro, né? Não está sendo tirado o dinheiro da gente está deixando de ganhar, o nosso dinheiro está perdendo o valor de mercado. O dinheiro que eu comprava, o valor que eu tinha antes, eu não compro mais o mesmo produto com isso, né? Então eu posso dizer que isso é o maior impacto que tem, né? Apesar dos juros estarem em baixa também, né? Quem acompanhou as notícias ontem viu também que há uma possibilidade, né? Está se falando um burburinho muito grande de que os juros começarem a subir. Sim. Né? Então, essa taxa, ela era para... tinha-se uma noção que ela ficaria mantida até por setembro, né, de 2021, e há a possibilidade já de ser antecipada para maio ou junho, né, essa alteração. Então a taxa Selic, ela está relacionada, né, e ela influencia entre todas as outras transações, que são as transações entre os próprios bancos, né, as transações que nós fizemos, a gente, né, faz um empréstimo, a gente faz um investimento num banco, tudo isso está atrelado ao Selic, né? Então a gente, para nós no dia a dia, eu acho que o mais impacta mesmo é a questão de poupança e de outras negociações financeiras que estão atreladas a essa taxa, né? Negociações muitas vezes na questão de fixa, né? Renda fixa, porque ela é uma das negociações mais confiáveis, né? De menor risco no país, né? Como a letra do Tesouro, por exemplo. Perfeito. Aline Keller, consultora em proteção financeira, muito obrigado pela tua participação. Tenho certeza que você tirou muitas dúvidas aí dos nossos ouvintes e amigos que estão acompanhando, e também as portas da Montenegro FM sempre abertas para você. Eu que te agradeço pela oportunidade, estou à disposição, se por um acaso, né, alguém precisar, que tiver alguma dúvida, né, estou à disposição. Desejo para todos um 2021 abençoado, né, que possamos realmente não procrastinar, mas tomarmos as decisões de fazermos realmente um 2021 diferente, né. Graças a Deus estamos aqui e temos a oportunidade de fazermos isso, né. Então que a gente não perca essa oportunidade que está nos sendo dada, né, de fazermos a diferença. Perfeito. Bom trabalho para ti, Aline. Muito obrigada para você também. Um abraço e tenha uma boa tarde. Isso aí, essa é a Aline Keller, consultora de proteção financeira. Se você quiser entrar em contato, quiser alguma informação extra, você pode mandar um WhatsApp aqui para a Rádio da Montenegro FM. Nós vamos estar encaminhando então para a Aline, ok?